O Clamor, com Márcia Martins. Bom dia, queridos. Já estamos aqui nos estúdios da rádio com vocês no Facebook para mais uma semana abençoada. Salmo 78. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que vimos, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Esse é o nosso Deus, que nos ensina cada dia pelo seu Espírito. Jesus paid it all to him. Edgar, buenos dias, Edgar, um abraço para você, para Cláudia. Estou sabendo que vocês estão em São Paulo, aguardo a comunicação de vocês, quem sabe vocês aparecem por aqui para uma visita, me daria muita alegria, ok? São os meus amigos lá da Bolívia. Eu quero agradecer a você que tem me adicionado no seu WhatsApp e mandado um recadinho, né, de incentivo, dizendo que ama o programa, né, que todos os dias está conosco. E isso é muito bom porque a gente vê a mão do Senhor, né, usando o programa Clamor para a edificação de você que me escuta. O Beto lá do Estufados, né, Beto? Eu quero agradecer também os meus patrocinadores, a Juliana, da Padaria Coelho. Juliana está para abrir mais uma padaria, nós vamos ter novidades. E também o Márcio, da Eber Mecânica. Irmãos, vamos prestigiar o Márcio da Eber Mecânica, porque ele é um servo do Senhor que investe na obra do Reino de Deus. Ok? Se este programa está no ar, é graças a esses dois irmãos que têm, não é se disposto, né, a patrocinar o programa para que ele possa ir ao ar. Amém? Começando mais uma semana na presença do Senhor, vamos fazer uma breve oração, porque hoje temos alguns assuntos um pouco difíceis de tratar. Vamos começar o programa orando, amém? I stand in Him complete. Jesus, God, my soul. Senhor, nós te agradecemos pelo teu Espírito conosco, que nos ensina o Espírito da verdade. Muito obrigada por esse tempo que nós estamos vivendo. Nós temos tanta coisa para te agradecer, Senhor. Agradecer pela nossa salvação. Agradecer porque temos a verdade, que é Jesus Cristo. Nesses tempos tão difíceis, nós temos a esperança da vida eterna. Sabemos que neste mundo aqui, tudo é provisório, tudo é passageiro, mas nós, né, somos habitação, somos templos teus, Senhor, e a eternidade já habita dentro de nós. Senhor, nós te dedicamos este programa, né, durante toda a semana, que o Senhor possa ministrar aos corações daqueles que nos ouvem, que seja para edificação, para o louvor da tua glória. Muito obrigada, Senhor, porque é o Senhor quem nos sustém, é o Senhor que nos acorda a cada manhã, é a tua vida que mantém as nossas vidas. Que cada um que me ouve possa ser tocado pela tua bênção nesta hora, cada um que me assiste, que você seja abençoado pelo Senhor, em nome de Cristo Jesus. Bom dia, Marisa Kelly Nunes, chegando também na nossa audiência do Face. Hoje nós vamos, né, tentar concluir, né, já vou começar hoje com o estudo para que a gente conclua. Nós vamos falar um pouquinho sobre João, não é? E depois eu quero entrar num assunto que está aí na internet, bombando na internet, todo mundo falando sobre esses 3 dias de escuridão. E eu quero falar com vocês a esse respeito, tenho buscado ao Senhor, e nós vamos aí meditar junto em todas essas coisas, para que a luz venha, né? A luz do Senhor, a luz da palavra de Deus. Nós não queremos ser arrastados com o engano do mundo, mas nós queremos, né, estar no centro da vontade do Senhor,
queremos estar na nossa rocha alta, né? Num lugar de equilíbrio, num lugar onde somos capazes de ajudar aos outros e não sermos arrastados, né? Juntamente com a maioria, com aqueles que não têm luz da parte do Senhor, não têm entendimento da parte de Deus. Então, nós vamos tratar sobre isso neste programa hoje e vamos já agora mesmo, vamos estar dando continuidade ao nosso estudo, e que também é algo muito bom que o Senhor tem nos dado. Gente, vamos lá, vamos um pouquinho em Provérbios. Já tem uns dias, né, que a gente não toma as nossas gotinhas de sabedoria lá em Provérbios. E eu parei no capítulo 23, o Provérbios, nós temos ali 31 capítulos, nós já estamos no 23. E hoje vou a partir do verso 13, que diz o seguinte: não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Olha que coisa mais grave, né? A sepultura, no hebraico, a palavra Sheol. Essa palavra também pode ser traduzida por profundezas, ou pó, ou morte, né? Algo muito ruim. Então, os pais são responsáveis por moldar o caráter dos seus filhos, por discipliná-los, né? Usar a lei, o castigo, a correção, porque eles ainda não têm entendimento, até, né, um momento que eles possam começar a ter entendimento e saber o que é certo, o que é errado. Então, eles vão poder, não é, andar na luz da palavra de Deus, vão poder andar na graça do Senhor, né? Vão fazer as coisas com entendimento. Bom dia, Simone. Vamos lá, 23:15. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando seus lábios falarem com retidão. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Ao longo dos últimos programas, nós temos falado com relação à queda do homem e ao ministério do Espírito Santo. Nós estamos, né, num tempo do ministério do Espírito Santo, que começou com a descida do Espírito de Deus no dia do Pentecostes, como um vento impetuoso que encheu a sala onde os discípulos estavam, e nós vimos que eles estavam ali amedrontados, e o Espírito desceu sobre eles. E depois disso, né, eles puderam crer e ter coragem de sair e pregar em nome de Jesus. E como é que começou este estudo? Da seguinte maneira: um dia eu estava no meu café da manhã, ceando, né, orando,
e me veio, né, um pensamento que é algo assim, claro. Bom dia, Nena Santos, seja bem-vinda aqui conosco. Não tem nada de diferente, mas, de repente, é interessante como as verdades da palavra de Deus, elas são feitas de uma outra substância. Porque você pode ler muitas vezes a respeito daquilo, você pode já ter ouvido falar, você já acha que você sabe aquela verdade, que você está andando naquela verdade. E, de repente, chega mais luz de Deus, né? E aí que você vai falar, olha, eu não tinha entendido isso dessa maneira. E é dessa maneira que o Senhor trabalha em nossas vidas, que o Espírito Santo vai agindo em nós. E nós vimos que essa era a situação dos discípulos de Jesus antes que fosse assoprado sobre eles o Espírito. Eles não alcançavam entendimento. Por mais que Jesus tivesse falado com eles com todas as letras, que ele ia subir para Jerusalém, que ele ia ser maltratado, que ele ia ser martirizado, que ele ia morrer crucificado, eles ouviam, mas não escutavam, né? Eles não alcançavam a realidade daquilo que Jesus estava dizendo. Mesmo diante do testemunho das mulheres que já haviam visto Jesus ressuscitado, dos discípulos de Emaús que já haviam visto Cristo ressuscitado, né? Depois nós vamos ver Tomé, que levou a fama de incrédulo, mas acontece que ele não estava lá quando Jesus havia se manifestado pela primeira vez aos discípulos, depois de ressuscitado, né? Já com seu corpo glorioso. Ele assoprou sobre os discípulos e disse, paz seja com vocês. E eles receberam paz em troca do medo, não é? E eles entenderam o que é que o Senhor estava falando com eles. E tudo aquilo que Jesus tinha dito começou a fazer sentido, né? O Espírito Santo começou a trazer a memória deles. Mas Tomé não estava presente quando ele chegou. As mulheres, todos os discípulos falaram, Tomé, nós vimos o Senhor ressuscitado. Tomé não foi capaz de crer. E por que ele não foi capaz de crer? Porque o Espírito ainda não havia, né, entrado para habitar em Tomé. Então, ele tinha recebido a palavra, mas não tinha recebido o sopro do Espírito. O Espírito não tinha fecundado esta palavra nele. E a palavra sem o Espírito, ela se torna estéril. É necessário que a palavra, que é uma semente, ela seja fecundada pelo poder do Espírito de Deus, como aconteceu no ventre de Maria, como aconteceu quando Deus estava criando o mundo e o Espírito Santo estava ali chocando a terra, não é? Parando sobre a face da terra. Aí, e o Senhor foi falando, haja luz, haja isto, haja aquilo, e o Espírito Santo estava presente, executando ali, né, a obra da criação, juntamente com a palavra, fazendo com que a palavra se tornasse viva e eficaz. E este, então, é o ministério do Espírito Santo. Conforme nós vimos, ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque Jesus disse, eles não creem em mim, por mais que ele falasse, né, eles não acreditavam nele, porque o Espírito da verdade que vinha trazendo, né, aplicando as palavras de Jesus, anunciando, declarando essas palavras, revelando essas palavras, não havia sido derramado. Graças ao bom Deus, porque nós estamos vivendo num tempo da igreja, e a igreja surgiu a partir da operação do Espírito Santo, vivificando as palavras de Jesus para nós, não é? Então, o ministério do Espírito Santo é vital. Sem ele, não teríamos salvação chegando até os gentios, e mesmo a salvação para os judeus, porque eles tinham a letra da lei, mas a lei não era capaz de salvá-los. Era necessário, né, que eles crescem em Jesus Cristo, que chegasse esse tempo da graça, porque eles seriam salvos por crer em Cristo Jesus e não pela força da lei. E essa meditação surgiu quando eu me dei conta, né, que Deus, ele é tão soberano, ele é tão tremendo, que ele não foi pego de surpresa pela queda do homem. Tanto não foi pego de surpresa,
né, que ele já tinha providenciado a solução em Cristo Jesus. Ele já tinha providenciado o Cordeiro antes da fundação do mundo. E isso nos traz uma paz muito grande, uma segurança muito grande em Deus, porque ele nos olhou e ele nos olha, né, como crianças pequenas que estão aprendendo, que estão crescendo. E no processo de aprendizagem, nós sempre cometemos erros. E lá no começo, quando Deus queria ensinar a Adão e Eva a amá-lo, né, de todo o coração, espontaneamente, ele deixou que eles tivessem livre-arbítrio, que eles fossem expostos a uma escolha, né, de amar ou não amar o seu Criador. Infelizmente, eles fizeram uma escolha errada, mas o Senhor, ele já sabia que isso poderia acontecer, né? O amor, ele impõe riscos, não é? E por isso mesmo, ele, por nos amar tanto assim, né, ele deixou que a gente corresse aquele risco, vamos dizer assim, mas foi um risco calculado, né? Ele não deixou que a gente se machucasse e ficasse caído, machucado e ficasse morto, porque a sentença era a morte. Por mais que, né, fosse difícil para o Senhor, a solução foi o próprio Deus encarnado, né, pagar a conta em nosso lugar, ser punido em nosso lugar, para que a gente então possa ter uma segunda chance em Cristo Jesus. Mas não é maravilhoso como Deus, o amor dele, não desiste de nós, como mesmo a gente tendo tomado essa decisão tão terrível, né? Traído realmente, abandonado o Senhor. Adão, ele se escondeu de Deus. O Senhor, ele não desistiu de nós, como um pai amoroso, né? Ele prosseguiu com o plano dele de nos ensinar a amá-lo. E ele prova o seu amor para conosco em que ele nos deu Cristo Jesus para morrer no nosso lugar, mesmo nós ainda sendo pecadores, estando separados dele, não tendo respeito, não tendo amor, não tendo nada por Deus, ainda assim ele ama, né? Ele faz da parte dele o suficiente por ele, por nós, porque o amor dele é maravilhoso. E a nossa parte é nos humilharmos, aceitar o nosso erro, aceitar que nós precisamos nos consertar, pedir perdão ao Senhor e retomar a nossa comunhão com o Pai, o nosso aprendizado para chegarmos à estatura perfeita, né? A estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. O papel do homem é abrir mão do orgulho. Só que o orgulho impede o homem de se humilhar, de reconhecer o seu erro, de receber o amor de Deus. Este mesmo orgulho que entrou através de Satanás. Não é? Ele caiu por causa do orgulho, da soberba de querer ser igual a Deus, e ele inoculou no homem este mesmo veneno, incapacitando a humanidade, né, de reconhecer o seu erro. Tanto quando Deus questionou, Adão questionou Eva, Adão acusou Eva, Eva acusou a serpente, ninguém ali estava disposto a abrir mão do seu orgulho e se arrepender. Por isso foi necessário, não é, que o Senhor enviasse Jesus Cristo, mas não só enviou a Jesus Cristo, mas enviou o seu próprio Espírito, o Consolador, aquele que nos capacita a nos arrepender, a receber, né, a obra de Deus em Jesus Cristo para a nossa redenção, para a nossa salvação e assim sermos restaurados. Então, o ministério do Espírito Santo, ele é absolutamente imprescindível. Bom dia, você que entrou da Missão Martins, seja bem-vindo. Bom, então nós fomos desenvolvendo este raciocínio, o que é que mudou, né? O que mudou é que o homem antes não foi capaz de se arrepender, ele precisou da lei, porque a lei pune. Ela fala assim, você não vai me obedecer? Não? Então eu vou te castigar, eu vou te colocar de castigo, né? Eu vou dar um jeito de forçar você a me obedecer. Já, né, que você
não quer obedecer, você vai ser castigado para o seu próprio bem, para que você não se destrua. Então, a lei, ela veio, né, aplicada ali a partir da aliança com o povo judeu, né, o povo hebreu, né, a partir de Moisés, Deus começou a trabalhar com eles no tempo da lei, corrigindo-os, né, duramente com a lei. Por quê? Para que eles não se destruíssem no caminho da idolatria, do pecado, porque Deus estava trabalhando com aquele povo, para trazer através daquele povo Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, da mesma maneira, a lei, ela é aplicada à criança, né? Aquele que não tem ainda capacidade de discernir entre o bem e o mal, de tomar uma decisão madura, a lei precisa ser aplicada. Por isso, os nossos filhos precisam ser corrigidos, né? Colocar de castigo, corrigir, ensinar, e é lei, porque ainda não tem entendimento, né? Eles não se arrependem, mas eles obedecem por medo do castigo, até o dia, né, em que eles forem capazes de entender que você está fazendo aquilo porque você os ama, você quer o bem deles, e eles comecem, então, a ter entendimento e a tomar decisões maduras. Amém? Hoje, né, nós somos filhos de Deus, estamos crescendo na graça. Temos a palavra de Deus, temos o Espírito Santo que nos ensina, e devemos ter um coração quebrantado, para que a gente, né, não esteja mais aí tendo que nos apoiar na lei, porque Jesus Cristo já veio, né, cumpriu toda a lei, e nós temos agora que nos focar inteiramente, né, em Cristo Jesus e no amor do Pai por nós, porque assim nós vamos cumprir a lei, né? Se nascermos de novo, se temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, o Espírito de Deus, ele nos capacita a seguir, né, a lei, as leis de Deus, a fazer as obras do Senhor. Bem, mas, acompanhando este raciocínio, nós vamos ver que Jesus assoprou o Espírito sobre os seus discípulos, eles passaram a compreender todas as coisas, mas antes disso, nós vamos voltar no momento da ressurreição de Jesus. Bom, o Senhor foi crucificado e eles deixaram o corpo de um dia para o outro no sepulcro com a intenção de voltar na manhãzinha de domingo, né, depois de terminado a guarda do sábado, para fazer os serviços fúnebres, de, né, ungir o corpo, honrar, né, a Jesus. E nós vimos a história de Maria Madalena, que ela foi a última a sair e a primeira a chegar ali no túmulo de volta, e quando ela chegou, ela com outras mulheres viram que a pedra havia sido removida e o corpo de Jesus havia desaparecido. E elas então foram contar para os discípulos, e Pedro e João, que eram possivelmente os líderes do grupo, vieram correndo. Os restantes estavam com muito medo, estavam escondidos, e os dois, então, vieram verificar a história, porque eles não foram capazes de acreditar, né? E quando eles chegaram ao túmulo, João chegou primeiro, abaixou, viu os lençóis jogados lá no chão, ele viu e creu, diz a palavra, ele creu que Jesus havia ressuscitado. Enquanto Pedro chegou um pouquinho depois, entrou no túmulo, viu também, mas não consta que Pedro tenha crido. E os dois voltaram para casa. Maria Madalena ficou lá, né, não arredou pé, e foi a primeira a estar com Jesus ressuscitado. Se vocês quiserem saber mais sobre esse encontro de Maria Madalena, né, o que estava acontecendo ali, é algo bem interessante. Você pode assistir ao meu último programa no Facebook, porque nós vamos tocar o barco adiante, e hoje eu quero falar sobre João, conforme eu prometi na sexta-feira. Eu disse para vocês que João me intrigou. Por quê? Porque ele viu e creu. E ele foi o primeiro a crer
sem ter visto Jesus ressuscitado. Ele apenas viu os lençóis ali, né? Que estavam envolvendo o corpo, não estavam mais, né? Inclusive, o lenço que cobria a cabeça estava dobrado, né? Num outro lugar à parte. Algo diferente havia acontecido ali. E naquele momento, João se lembrou das palavras de Jesus, que ia ressuscitar. João viu e creu. A minha pergunta é, por que João foi o único que viu e creu, né, nas palavras de Jesus, creu no Cristo ressuscitado, mesmo antes de ser assoprado sobre ele o Espírito Santo? Mesmo antes do dia de Pentecostes, né? E eu comecei a sondar esta questão e a ver mais sobre João. Os discípulos de Jesus, eles eram bem jovens. Pedro parece ser o mais velho porque ele era casado. É o único que menciona que Pedro era casado. Então, ele devia ter aí na faixa, sei lá, 25 anos, 28 anos. De qualquer maneira, todos tinham que ter menos de 30 anos, porque o mestre deveria ser mais velho do que os seus discípulos. Lá em Jerusalém, né, o povo de Israel, a criança ia estudando quando dava 13 anos de idade, né, que marca a idade adulta da criança. Eles têm, inclusive, uma cerimônia para isso. Se esta criança, ela fosse uma criança especial, né, que estivesse muito interessada nas coisas de Deus, ela deveria buscar um mestre, ou melhor, né, o mestre iria escolher essa criança. Essa criança, né, estaria sendo observada e um dos mestres iria chamar a criança para segui-lo e iria mentorear esta criança, né, até a idade dos 30 anos, pelo menos 30 anos, começava, né, o ministério. Caso a criança fosse desenvolver o ministério, era com 30 anos de idade. Enfim, então, esses discípulos, eles eram muito jovens, né? Você pode pensar neles a partir dos 13 anos de idade, embora que eu pense que eles tivessem um pouco mais. Já, por exemplo, Pedro e João, eles estavam ajudando o seu pai no barco, né? Eles eram filhos de Zebedeu, estavam ajudando seu pai no barco. Então, eles não eram tão crianças que não pudessem ajudar a puxar uma rede, enfrentar o alto mar, né? Vamos dizer que eram adolescentes aí. João, eu vi, né, que ele possivelmente, pelos cálculos, teria, né, começado aí com Jesus, tipo aos 20 anos, porque aos 23, 24, né, ele teria começado com 19 anos, 23, 24 anos, ele estaria lá ao pé da cruz, né? Então, eles eram bem jovens, né? Não foi fácil para eles, né, a experiência. Muito bem. Em Mateus 10, 38, Jesus disse que quem não toma a sua cruz e o segue não é digno de ser seu discípulo. E nós vimos que só João foi capaz de seguir o seu mestre até a cruz. Também as mulheres estavam lá. A mãe de Jesus, as mulheres. Né? A mãe de Jesus, ela se tornou como uma discípula de Jesus, né? Ela estava acompanhando os ensinos do seu filho e estava ali também, naquele momento tão terrível. Bom, João, ele ficou conhecido como apóstolo do amor. As cartas dele, né, ele fala, meus filhinhos amados, ele fala muito sobre o amor. Ele, antes disso, era conhecido como aquele discípulo a quem Jesus amava. Ele termina sua vida aos 94 anos de idade, o único que morreu de morte natural. Todos os outros morreram como mártires. E João acaba sendo uma figura do bom pastor que cuida das ovelhas, né? É dessa maneira que ele endereça as cartas deles. Meus filhinhos, né? Meus filhinhos queridos. E João parece ter sido o amigo mais íntimo de Jesus, que mais se identificou com o mestre, embora ele fosse, né, muito novo. Ele é dito como um dos, que ele era o mais novo. É verdade, se João era o mais novo, os demais deveriam ter, todos então, na faixa
dos 20, né? 20 e pouquinhos, eles deviam estar assim, a maioria deles. Se essa informação de que João tinha 23, 24 anos quando Jesus morreu, então os demais, né, tinham que ter um pouco mais do que João. Muito bem. Então, João, ele era, né, o apóstolo, era o discípulo a quem Jesus amava. E assim ele fala de si próprio. Ele esteve com o seu mestre em todos os momentos mais importantes. Ele, né, o seu irmão Tiago e Pedro. Pedro, Tiago e João. Eles estavam sempre juntos. E a única exceção foi no momento em que Jesus estava sendo martirizado. João, ele entrou, né, junto com Jesus quando ele foi levado preso. João não fugiu. Parece que ele conhecia uma criada, né, lá para onde Jesus tinha sido levado, para Caifás. E ele que conseguiu um jeitinho de Pedro entrar. Pedro entrou, ficou lá na fogueira e acabou, né, negando o Senhor 3 vezes, dizendo que não conhecia Jesus. Mas João, não se diz nada dele nesse sentido, né, mas ele estava ali acompanhando a prisão de Jesus, não abandonou o Senhor momento algum. Em todos os momentos, né, estavam os 3, mas na cruz, né, no momento do martírio, da crucificação de Jesus, somente João permaneceu ao lado das mulheres. E por que somente João conseguiu superar o medo e ficar ao lado de Cristo até o fim? Por quê? É importante essa resposta para a gente? Sim, porque nós não queremos negar a Jesus como Pedro, né? Nós queremos ser como João, queremos estar até o fim com o nosso Senhor, e mais do que ser conhecidos, né, como aquele discípulo que ama mais o Senhor, eu quero ser conhecida como aquela discípula que é a mais amada dele. E vamos ver por quê, ok? Bom, João, ele esteve com os seus 2 outros amigos quando Jesus permitiu que eles fossem ressuscitar a filha de Jairo. Somente os 3 foram. Essa passagem da ressurreição da filha de Jairo está em João 13, 23. Não, desculpem, não é nesse texto, não. Eu me perdi aqui. A filha de Jairo está em Marcos 5, 37. Foi a João e seus companheiros que Jesus respondeu sobre quando se daria a destruição do templo no sermão profético do tempo do fim, lá de Marcos 1:33. Marcos 1:33, Jesus responde aos seus discípulos. Esses mesmos discípulos estiveram com Jesus, né, os 3, Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração, onde eles então contemplaram a glória do Senhor, e João fala, né, sobre essa glória que ele contemplou lá em João 1,14. Eles eram testemunhas oculares da majestade do Senhor. Essa afirmação está lá em 2 Pedro 1,16. Bom, então nós vimos que João era um tipo de confidente de Jesus e por isso ele estava sentado à direita do mestre na última ceia. Esse era um lugar de honra, que fala de confiança, que fala de intimidade, e coube a ele, João, o mais novo, este lugar de honra. Ele estava recostado em seu peito, no peito do Senhor, escutando o seu coração. E foi a João que Jesus revelou que Judas era o traidor. Em João 13, 23 diz: ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Que bonita essa expressão, ele estava aconchegado, ele se sentia bem, ele se sentia amado, ele se sentia recebendo aquele amor do Senhor enquanto ele estava ali aconchegado com, né, a sua cabeça
deitada no ombro do mestre, ali tão pertinho, né? Recebendo aquele aconchego, né? Se sentindo tão bem, tão protegido ali naquela posição. Não é? Que coisa linda esta palavra, que ele estava aconchegado a Jesus. Esse versículo nos lembra João 1,18, que diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Esse seio do Pai é o lugar do aconchego, não é? Um dos títulos do nosso Deus é El Shaddai. El Shaddai é aquele que alimenta, que amamenta, ok? E o nosso Deus é o nosso El Shaddai. Nós podemos nos aconchegar neste lugar, né, de proteção, de alimento, enfim. É este o lugar que João ocupava e este é o lugar que Jesus estava ocupando, né, no seio do Pai. Ambos, João e Jesus, estavam à direita, lugar de honra, de aceitação, na posição de objeto de amor do Pai, né? Jesus era alvo do amor do seu Pai. Esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. E João ocupou essa mesma posição ao lado de Jesus, sendo objeto do amor do Senhor. Ele estava aberto a receber aquele amor do Senhor. Jesus o escolheu para confiar a ele a sua mãe Maria. Jesus era o filho mais velho e, portanto, responsável pela sua mãe viúva. E a essa altura, os irmãos dele também ainda não eram seus seguidores. Então, ele entregou Maria aos cuidados de João. Quando o Senhor apareceu no Mar da Galileia, depois de ressuscitado, que Jesus está lá na praia, né? Fez uma fogueira e tinha o pão lá, e ele falou: vocês têm aí algo que comer, né? Gritou para os discípulos, porque Pedro e outros 6 com eles, eram 7, voltaram a pescar, né? Estavam meio desnorteados e tinham esquecido, né, que o Senhor os chamou para ser pescadores de homens, mas o Senhor conhece os corações, conhece todas as coisas, e então Jesus aparece, e Jesus quer dar um ensino precioso para eles, que Deus quer usá-los a partir dali para alcançar as nações, para a edificação da igreja do Senhor na terra. Então o Senhor fala: vocês têm aí algo que comer, filhos? Eles falam: não, nós não pescamos nada, né? Naquele momento, nessa aparição de Jesus ali na praia, quando ele estava no Mar da Galileia, João foi o primeiro a reconhecê-lo. Ele diz: é o mestre. Ele foi o primeiro a perceber, né, pela intimidade que ele tinha com o Senhor. E Pedro, então, se veste e se lança ao mar para chegar à praia mais depressa. Pedro é sempre o que vai, o que toma atitudes, mas João é sempre o que vê, observa, compreende e crê. Simão, sempre impulsivo, se mete em situações difíceis, porque primeiro ele age, depois ele pensa nas suas impossibilidades. Na sua ousadia, ele resolveu andar sobre as águas e acabou falhando, envergonhado. Ele amava Jesus mais que todos os outros, mas se expõe de maneira imprudente e acaba negando o mestre 3 vezes. No Monte da Transfiguração, Pedro queria fazer tendas para abrigar Elias e Moisés com ele. Foi necessário que o Senhor o repreendesse, né? O pai falar: este é o meu filho amado, a ele ouvir. Não é para fazer tenda para Elias e Moisés. Bom, Pedro, ele entrou no túmulo, né? João esperou por ele, ele entrou primeiro que João, mas foi João quem creu. Pedro se dizia o que mais amava o Senhor. Será? Jesus, então, o questiona ao final, né? Quando, na beira lá do Mar da Galileia. E Jesus pergunta 3 vezes para ele: você me ama? Você me ama mesmo? Então, assume o cuidado do rebanho. Ele era o mais velho, tinha ousadia, e ao longo do caminho ele foi adquirindo maturidade debaixo da liderança do Espírito Santo. Eles eram homens rudes, pescadores rudes,
né? Incapazes, não estudados, não tinham cultura, e de repente você vê Pedro falando com eloquência, e eles falam, este homem esteve com o Messias. A ousadia nunca o deixou até o momento da sua morte, né? Pedro, segundo a tradição, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse, eu não mereço morrer como morreu o meu mestre. Bom, Pedro era o que mais amava a Jesus. Esse amor vinha de Pedro para o Senhor, do ser humano para Deus. Mas havia um amor maior, o amor de Jesus por João. João tinha consciência de ser amado. E por isso nós podemos dizer dele que o perfeito amor lançou fora todo medo. Por isso ele pôde ficar ali aos pés da cruz, porque ele tinha consciência do grande amor que o Senhor tinha por ele. E quando nós nos sentimos muito amados, isso nos capacita a amar. João tinha consciência de ser amado. O nosso amor pelo Senhor pode falhar, mas o amor dele por nós, esse nunca falha. Por isso, nós devemos fazer como João e nos apoiar neste amor incondicional do Senhor por nós, que não passa pelo que nós fazemos, mas se apoia naquilo que nós somos para Ele. Filhos muito amados. O Espírito Santo, ele é o executor da palavra ou das palavras do Senhor. O anjo trouxe a palavra do Pai a Maria e ela recebeu esta palavra em seu ventre como uma semente, né? E o Espírito Santo veio com a sua sombra e fecundou essa palavra, como lá no início de toda a criação. A palavra é a semente ativada pelo poder do Espírito. Jesus veio como uma semente e partiu deixando sua semente, sua palavra. O Espírito de Deus desceu no Pentecostes e fez brotar essa semente. Trouxe vida às palavras de Jesus, deu entendimento aos seus discípulos. Assim como gerou Jesus no ventre de Maria, o Espírito gera Jesus agora em nosso interior. Em João 12, 24, Jesus esclarece. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Nós fomos plantados nesta terra, né? Mas nós precisamos morrer e nascer de novo. Do trigo, Jesus se comparou a uma semente, né? Um grão de trigo. Do trigo veio o pão, que é símbolo da palavra de Deus. O próprio Cristo, né? O próprio corpo de Cristo é representado pelo pão partido. O Senhor, ele se comparou a uma semente de trigo que caiu nesta terra e morreu. Foi plantado para que se multiplicasse em muitos filhos para Deus. Se ele não fosse para o Pai, o Espírito não poderia ser enviado a nós para completar a tarefa. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Anunciar aqui é revelar o sentido de todas as coisas. Por isso ele afirma a seus discípulos, convém-vos que eu vá, porque se eu for, o Consolador virá para vós outros. Não, se eu não for, né, o Consolador não virá. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado,
da justiça e do juízo. João 16, 7, 8. Bom dia, irmão. Estou aqui no meio do programa. É o irmão Valdir? Quem está falando? Ah, sim. Tudo bem? Ah, tudo bem, Aparecida? É porque eu estou com som alto aqui no estúdio. Você deve estar escutando. Mas você está ouvindo de onde? Ah, ok. A paz para você. Então, você não tem o WhatsApp? Então, vou passar o meu número aqui no ar. Oi. Ah, tá bom. Então, fala o seu número, que eu vou anotar. Deixa eu pegar uma coisa que escreva aqui. 9. Sim. 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 Ok, Aparecida. Querido, vou fazer o seguinte, depois eu ligo para você. Deixa eu terminar o programa, eu te ligo, tá bom? Obrigada, tá, pela sua audiência. Um beijo para você, paz, querida. Fica na paz. Um abração para você, Aparecida Roberto. Ela ligou aqui no estúdio dizendo, né, que está todos os dias conosco acompanhando o programa. E assim, não só ela, né, temos outras irmãs e irmãos que têm entrado em contato conosco. E se você quer, né, falar comigo, receber as coisas que eu envio, o programa da rádio, né, é só você me adicionar no seu WhatsApp. Eu vou passar o número do meu WhatsApp agora, você anote, por favor. Vou falar agora. É o 32, tá? Daqui de Juiz de Fora. 99195 9489. Vou repetir para você conferir. 32 99195 9489. Eu fico muito contente quando eu recebo mensagem de vocês pedindo para ser adicionado no WhatsApp, né? É muito bom saber que vocês estão caminhando comigo, ok? E, bom, esse estudo de hoje, né? Essa contribuição, né, do Espírito do Senhor para nós, mostrando a importância do ministério do Espírito Santo hoje na Terra. Nós chegamos aqui ao final, né? Se houver alguns outros comentários depois, nós vamos falar sobre isso. E você que anotou o meu WhatsApp, bom dia vocês aí do Facebook, né? O pessoal chegando, o Everton, o Agnaldo, que bom que vocês estão por aqui. Nós terminamos aqui o estudo sobre a queda do homem e o ministério do Espírito Santo, algo muito bonito que o Senhor foi me dando na palavra dele. Você pode assistir no Facebook, que os programas estão postados lá, Márcia Martins, ou entrar também no meu canal do YouTube, onde estão postados todos os programas. Neste canal do YouTube é Márcia Entre Nações. Eu também tenho um blog que também é Márcia Entre Nações. E aí você pode ir acompanhando, né, as coisas que o Senhor tem nos dado para compartilhar com o povo dele, para compartilhar com vocês. Também, se você adicionar
me adicionar no seu WhatsApp, você vai estar recebendo notícias do projeto Asra, que é o projeto Esperança, um projeto missionário nas grandes favelas ao sul de Delhi. Eu estive durante o meu tempo, né, que eu estava no campo, eu fiquei 2 anos na China, da China eu vim para a Índia, foram 2 períodos na Índia, e ali na Índia conheci a pastora Mona, conheci alguns ministérios ali na Índia, e depois de um tempo, né, esse nosso contato frutificou e surgiu o projeto Asra, nas favelas ao sul de Delhi, locais com 150 mil pessoas, às vezes, numa favela, é uma miséria extrema, uma miséria espiritual extrema. Né? Quando a gente conversa com as mulheres, você não pode falar para elas Jesus direto, porque elas nunca ouviram esse nome. De quem você está falando? Então, você precisa primeiro, né, falar do amor de Deus, introduzir o nome de Jesus, porque ali não foi ainda pronunciado. E eu oro ao Senhor que Ele realmente me envie, como eu estou pensando em voltar por alguns meses, quantos meses for permitido, para que eu vá de volta à Índia e ao Nepal, onde, né, deixei ali sementes que floresceram da minha primeira etapa ali, as 2 primeiras etapas no Nepal e na Índia, e eu quero voltar porque a minha oração é que eu possa anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, falar do amor de Deus e da salvação para aqueles que nunca ouviram. E tem muita gente ali perdida nas trevas, naqueles 2 países, completamente imersa em trevas, idólatras, muito difícil a situação, embora a igreja esteja presente, né? A igreja seja uma igreja abençoada ali, por causa de problemas de castas, né, que segregam totalmente as pessoas, a igreja não vai ali, a igreja não opera nessas favelas. Apenas a pastora Mona, que tem uma igrejinha pequenininha, né, com o nosso apoio, ela tem visitado constantemente essas favelas, e em 2 delas, como vocês já sabem, nós temos ali a Escola Asra, ensinando as crianças a ler, a escrever, trazendo essas crianças para Jesus e chegando até as famílias através deste projeto, né, de oferecer escola para os seus filhos. Queridos, eu havia preparado hoje um comentário, né, um posicionamento meu com relação, de vez em quando eu faço isso, né? São muitas notícias circulando na internet e muitas pessoas vão sendo envolvidas pelo que está sendo falado, e isso me força a buscar uma posição diante do Senhor. Né? Eu sou responsável por estar aqui neste microfone trazendo instrução para o povo de Deus, na medida em que eu receba essa instrução. Então algo vem me conturbando estes dias, que são as notícias na internet com relação aos 3 dias de trevas para toda a terra. É um tema muito que traz, né, inclusive isso está virando uma paranoia, né, uma paranoia, trazendo muito medo aos corações. E eu estou buscando o que há de verdade nisso, o que há de mentira nisso, né? Como nós podemos buscar subsídios na palavra de Deus com relação a tudo isso que está acontecendo. Como o nosso tempo já está se esgotando, nós não vamos poder entrar propriamente neste assunto, mas eu te convido a conectar novamente no Facebook na próxima quarta-feira. O programa começa às 10 horas da manhã, e você que está em casa também não perca. Eu não sei, né, o pessoal que navega muito na internet, esse tema está por todos os lados. São profecias sendo liberadas, visões, argumentação com base na tecnologia que está sendo desenvolvida hoje. Enfim, são muitas vertentes, né? São muitos argumentos em favor disso.
mas está entrando um espírito muito grande de confusão. E eu gostaria de estar trazendo um pouco mais de luz para vocês nisso, especialmente porque aqueles que acreditam nesses 3 dias de trevas, e inclusive acrescentam muitas outras coisas, coisas até mesmo antibíblicas. Esses, né, você encontra muitos vídeos em português, você encontra muitos vídeos traduzidos, legendados, traduzidos para o português. Mas quando você quer ouvir o pessoal que discorda disso, que tem uma outra posição, você não encontra isso disponível em português. Entendeu? Você não consegue. Por isso, né, eu coloco à disposição de vocês, com a minha facilidade que o Senhor me deu, né, com o inglês, eu tenho condição de escutar aqueles que estão fazendo um contraponto, que estão argumentando, que estão apontando coisas que são antibíblicas, né, nessas visões, denunciando aí um espírito de engano, de confusão, uma tentativa de aprisionar o povo de Deus, né, em espíritos de medo, e mesmo provocar, né, uma paranoia mesmo, uma crença geral, porque se todos começarem a crer naquilo, né, aquilo que, segundo a nossa fé, nós falamos, e segundo falamos, nós trazemos as coisas à realidade. Então, nós somos muito responsáveis pelo que nós falamos, porque nós podemos, né, atrair justamente aquilo que nós não gostaríamos. Por isso, eu quero trazer, né, esclarecimento a esse respeito, trazer a opinião destes que, né, os vídeos só estão em inglês, mas eu quero trazer essa posição deles para vocês também, para que a gente encontre mais luz sobre este assunto, encontre, né, um meio termo. Estou pedindo sabedoria a Deus, estou pedindo discernimento, esclarecimento a Deus, para que eu possa tocar neste assunto, como eu fiz há um tempo atrás, com relação às profecias de destruição do Brasil, né, e que eu posicionei vocês com relação a isso, né, se você não assistiu, como eu disse, está disponível nos meus canais, porque eu discordo, né, da maneira como essas coisas vêm sendo colocadas à luz da palavra de Deus. O nosso tempo se esgotou, ok? Bom dia para vocês, fiquem na bênção, fiquem na graça de Deus. A gente se vê quarta-feira, se Deus quiser. Paz. Porque rádio não pode ser só diferente.